esquerdo. Bom dia a todos. Obrigado àqueles que me cumprimentaram. Aos poucos, mas bons. Vamos abrindo as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. E vamos, na graça do Senhor, terminar o estudo da carta de 1 Tessalonicenses. Depois de cerca de 3 meses estudando a carta de 1 Tessalonicenses, chegamos ao último sermão nesta carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Antes de fazermos a leitura da última porção, e eu devo confessar para vocês, eu deixei esta secção para o final e eu disse, esse vai ser o sermão de conclusão. É simples, são exortações pequenas, mas realmente no estudo desta passagem, deste texto, para cada exortação dá para tirar um sermão. Mas não se preocupem, não vamos fazer isso hoje, esta manhã. O título do sermão, para aqueles que estão a tomar nota, é Vivendo irrepreensivelmente à espera de Cristo. Vivendo irrepreensivelmente à espera de Jesus Cristo. Eu nunca estive num casamento em que o noivo foi quem se atrasou. Talvez alguém já esteve num casamento em que o noivo foi quem se atrasou. Eu que me lembro, nunca estive num casamento em que o noivo foi quem se atrasou. Mas isso sucede. Imaginem então uma noiva prestes a se casar. Tudo está pronto. O vestido, a decoração, os convidados aguardando o começo da cerimónia, mas o noivo está atrasado. A noiva não apenas espera sentada ansiosamente, mas seguramente vai aproveitar esse tempo, esse atraso do noivo, para conferir os últimos detalhes, para manter a sua aparência irrepreensível, imaculada, e certificar que tudo está em ordem, porque sabe que a qualquer momento o noivo pode chegar. Bem, é o mesmo que deve suceder conosco. Enquanto esperamos, como igreja, como a noiva de Cristo, enquanto esperamos, aguardamos as bodas do Cordeiro, esta celebração da nossa união com Cristo para todo sempre. Enquanto aguardamos o noivo, Jesus Cristo, nós devemos ter a mesma atitude. Nós devemos de conferir os últimos detalhes. Nós devemos certificar que está tudo em ordem na nossa vida e na nossa igreja, preparados para a chegada do noivo. Paulo aqui, nas últimas palavras da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai dar então a lista final. A lista final de detalhes, a lista final de exortações, a lista final de imperativos e também o encorajamento final que nós necessitamos receber para esperarmos com confiança o Senhor Jesus Cristo até que o noivo chegue, até que cheguem as bodas do Cordeiro. Vamos então olhar quais são estes últimos detalhes que nós devemos prestar atenção enquanto aguardamos o Senhor Jesus Cristo e o encorajamento final que Paulo tem para todos nós enquanto aguardamos o noivo, as bodas com o Cordeiro para todo sempre. Vamos colocar-nos de pé, aqueles que podem ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor
e vos aconselham, admoestam, e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, os desocupados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo o que é mau, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Senhor, que a Tua graça seja derramada abundantemente neste momento sobre todos nós, para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos a mesma às nossas almas, à nossa vida individual e à nossa vida comunitária como igreja. E para que possamos ser achados fiéis enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Paulo então vai nos apresentar esta lista final de detalhes, de imperativos e encorajamento final que nós necessitamos receber e aplicar e viver enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a carta está focada na esperança que nós temos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta parte final, os últimos capítulos, estão focados no dia do Senhor, no arrebatamento, na vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança futura que estaremos com o Senhor para todo o sempre. Primeiramente, Paulo vai nos conduzir-nos a olhar para a vida cristã, para aquilo que nós somos, eleitos de Deus, como ele começou esta carta por afirmar. Somos eleitos de Deus. Ele diz àquela igreja em Tessalónica que são verdadeiramente povo de Deus, eleitos de Deus, são cristãos. No último domingo vimos que ele apresenta aos cristãos como aqueles que são filhos da luz, filhos de Deus, que andam na luz. Então ele vai agora apresentar como é que podemos andar na luz enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Ele vai nos apresentar como é que é a vida, ou como deve ser a vida cristã irrepreensível, santa, enquanto aguardamos, esperamos a vinda de Jesus Cristo. Primeiramente, reparemos que o foco do apóstolo Paulo não está na vida cristã individual, mas na vida cristã comunitária, na igreja. Eu vou dizer, isto é algo muito importante nos dias de hoje, com tantos desigrejados por aí, sem igreja. Não existe vida cristã sem a igreja. Não existe. Isto não existe. O verdadeiro povo de Deus foi reconciliado com Deus e foi reconciliado com o povo de Deus. A nossa fé não é apenas individual, é uma fé comunitária. Por isso o foco do apóstolo Paulo, primeiramente, para a vida na igreja. Reparem, versículo 12 e versículo 13. Como se expressa, então, na vida comunitária, na igreja, uma vida santa e irrepreensível, conforme a vontade de Deus para nós, até à vinda de Jesus Cristo. Reparem, versículo 12. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor,
por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. A quem é que Paulo se está a referir? Nós sabemos que ele está-se a referir a dois lados da mesma moeda que fazem parte da vida comunitária. Se está-se a referir qual deve ser as nossas atitudes, práticas, ações, afeições e amor para com os líderes da igreja. E também com respeito aos líderes da igreja e à igreja, as atitudes também da igreja para com os líderes. Quais devem ser as atitudes dos líderes para com a igreja e quais devem ser as atitudes da igreja para com os líderes. Então, vejamos. Primeiramente, Paulo começa num tom pastoral. Pedimos, não está a ordenar, está a rogar, a suplicar, como um bom, fiel e amoroso pastor. Eu vos peço, eu vos suplico, eu vos rogo que façam isto. Um tom pastoral. E o foco de Paulo, primeiramente, é para que a igreja, na vida da comunidade, naquele contexto, vocês lembram-se como é que começou a carta? Aqueles irmãos nasceram na perseguição, viviam na perseguição, na hostilidade. Paulo está a dizer que o novo povo de Deus, no reino de Deus, esta nova humanidade, esta nova família, não deve ser marcada por hostilidade. Começando pela hostilidade da igreja para com os seus líderes, para com aqueles que presidem, para com aqueles que lideram, para com aqueles que guiam. Eu não tenho tempo de ir a todos os textos, mas eu entrego para vocês a quem ele está a se referir especificamente, porque sempre o presidir, o guiar, o liderar se refere apenas a um grupo específico de homens e são os anciãos, os presbíteros, os pastores da igreja. São eles. Qual deve ser a atitude da igreja para com os líderes? Paulo vai dizer, amem os mesmos. No mundo de hostilidade, vocês devem de amar a liderança. No mundo de rebeldia, ainda mais hoje em dia, no nosso contexto do século XXI, há uma aversão, há uma alergia à autoridade. Nascemos na democracia. E uma das coisas, houve muitas coisas boas e coisas más. E uma das coisas que a democracia trouxe também é esta aversão à autoridade. Esta falta de respeito e de honra à autoridade. Mas ela deve ser tida em conta que Deus escolhe, separa na sociedade, governo civil, e na igreja e na família, separa aqueles que estão e têm a responsabilidade de liderança, de autoridade. E se há um pedido aqui para amarem, honrarem e admirarem os seus pastores, é porque isto não é algo que surge naturalmente. Não é algo que surge facilmente. Porque nós temos esse sério problema com a autoridade desde o jardim do Éden. Se a perfeita autoridade de Deus foi rejeitada por Adão e Eva, quanto mais esperar que seja rejeitada também a autoridade dos pastores, dos líderes da igreja. Mas Paulo está a dizer que os mesmos devem ser considerados. Os mesmos devem ser admirados. Os mesmos devem ser honrados. E os mesmos devem ser amados. Reparem como ele expressa isso. E vai falar agora de duas maneiras. Primeiro, para ajudá-los a identificar a quem se refere, mas também para falar àqueles que estão a ser referidos qual deve ser a sua responsabilidade para com a igreja. Ele diz que deis o devido respeito aqui é a honra, admiração, aos que trabalham entre vós. Aos que trabalham entre vós. Esta palavra trabalham é esforçam-se, labutam até à exaustão. Esta é a ideia. Labutam até à exaustão. O apóstolo Paulo, ele tem bem isto presente também, noutra das suas cartas que vocês não têm que abrir, com referência a este trabalho que produz fadiga, exaustão,
Em 1 Timóteo 5, versículo 17 a 19, ele disse o seguinte a Timóteo, dando instruções para colocar em ordem as coisas na igreja. Os presbíteros, os anciãos que governam, presidem, a mesma palavra, governam, presidem, lideram, guiam. Está a falar apenas dos presbíteros. Que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. E depois continua, não é? A falar sobre o mesmo, mas sai fora aqui do nosso contexto, daquilo que nós queremos focar-nos, que Paulo está a conduzir-nos em 1 Tessalonicenses. Conduzindo-nos à honra, ao respeito, à admiração. Aqueles que trabalham. A primeira característica do trabalho pastoral, para um pastor, é que esse trabalho deve levar à exaustão. Eu costumo dizer, se um pastor não está cansado, é porque não é um bom pastor. E a identificação da igreja, daqueles que, em consideração para com o ministério pastoral, a primeira característica que devem procurar é alguém que está a trabalhar diligentemente, esforçadamente, no ministério pastoral, com característica principal na palavra e no ensino. O ministério pastoral, então, Paulo relembra que é um trabalho que produz fadiga, ainda que há alguns que pensam que não. E pessoas pensam isso sobre pastores, justamente, muitas vezes, por causa de maus exemplos que existem. Ou então por causa da ignorância daquilo que é verdadeiramente o ministério pastoral e as suas demandas e responsabilidades. E não me surpreende o mesmo esta ignorância, esta falta de conhecimento sobre o ministério pastoral, porque até enquanto eu aguardava, sendo um aluno do seminário, um aluno do Instituto Bíblico, aguardava pelo ministério pastoral, realmente eu só me dei conta da realidade do mesmo quando eu comecei a exercer o ministério pastoral. É que eu vi que a realidade supera a ficção. A realidade supera a ficção. A pergunta que eu mais ouço, e eu creio que são perguntas honestas, sinceras, e por isso é que fazem essas perguntas. Todas as perguntas não é para ofender. As perguntas são perguntas sinceras de alguém que procura conhecimento. E a pergunta que eu mais ouço é: o que é que faz um pastor durante o dia? Essa é a pergunta que eu mais ouço. E eu creio que não há maldade nessa pergunta. As pessoas querem saber. E nós, como pastores, devemos responder a essa pergunta e não fugir da mesma. Eu vou tentar levantar algumas coisas para a vossa consideração de uma maneira muito breve e com o olhar de pássaro do trabalho diário de um pastor. E só estou a focar-me, obviamente, somente na igreja. O reino de Deus vai além do contexto de uma igreja local, mas vamos focar-nos apenas na responsabilidade principal do pastor, a igreja local. Um pastor faz diversos trabalhos administrativos da igreja, supervisão de ministérios, reuniões com responsáveis, faz parte do seu trabalho como bispo, supervisor da igreja. Um pastor visita pessoas, um pastor recebe visitas, um pastor pratica a hospitalidade, um pastor ora pela igreja. O pastor aconselha várias pessoas ao longo da semana que o buscam, e também aconselha várias pessoas que ele busca intencionalmente aconselhar porque vê que estão em necessidade. Um pastor tem de estudar a palavra de Deus por semana, em média, entre 15 a 20 horas, somente para estudar. Um pastor tem reuniões com a liderança da igreja, com líderes de ministério, com associações de igrejas e com organizações missionárias. Um pastor tem de estar em todas as reuniões e atividades da igreja. Já viram que mal seria se não estivesse? Por semana, muitas vezes numa igreja que tem o nosso calendário, eu só fui olhar a semana passada. Isto corresponde a mais de 10 horas, somente em reuniões, participações de reuniões na igreja. Um pastor tem dezenas de chamadas para atender, e-mails e mensagens de WhatsApp por responder. Eu tenho. Alguns de vocês estão à espera que eu ainda responda às vossas mensagens. Um pastor tem uma família para cuidar. Se não cuidar da sua família, ele vai perder o ministério.
Um pastor não pode dar por garantido o seu dia de descanso, férias ou refeições com a família. Não quer dizer que não tem refeições com a família, não quer dizer que não tem dia de folga e não quer dizer que não tem férias. Deve ter. É bom que tenha, mas não pode dar garantido isso por seguro. Não pode. Mesmo este verão, recentemente, eu estava a falar com alguém aqui da igreja na praia de Faro. Estive ao telefone quase cerca de 1 hora a falar na praia de Faro, enquanto os meus filhos estavam na água a brincar. Era o meu dia de férias, mas era muito importante atender aquela chamada. Muito importante para a pessoa. Um pastor não pode dar por garantido férias, dias de folga, refeições. E ficamos por aqui para pensar e considerar um pouco as demandas do ministério pastoral, que não é visível. A maioria do trabalho pastoral acontece às ocultas e glória a Deus por isso. A única coisa mais visível do trabalho do ministério pastoral é a pregação ao domingo, mas realmente corresponde a uma muito pequena percentagem de todo o trabalho do ministério pastoral. Bem, se o ministério pastoral não fosse, como Paulo disse, esgotante, um trabalho que leva à fadiga, não teríamos as seguintes estatísticas. Eu passo a citar rapidamente. Estatísticas de uma pesquisa fornecida principalmente pelo Saul Shepherd Institute e pelo Pastoral Care. Okay? Olhem estas estatísticas. 70% dos pastores lutam constantemente com a própria depressão. 50% sentem-se tão desencorajados que deixariam o ministério se pudessem. 50% dos pastores não estarão mais no ministério em 5 anos. 80% acreditam que o seu ministério pastoral prejudica as suas famílias. Ou seja, em 10 pastores, 8 acreditam que o ministério prejudica as suas famílias. 80% das esposas dos pastores sentem-se excluídas e pouco valorizadas. 70% não têm alguém que considere um amigo próximo. Porque aquilo que compartilha pode rapidamente se espalhar por toda a igreja. 90% dizem que não receberam treinamento adequado para atender as demandas do ministério. Quando eu estive num instituto bíblico, nunca me ensinaram, por exemplo, como celebrar a ceia do Senhor, batizar alguém. Só estou a falar das coisas mais simples, quanto mais aconselhar diversos casos. 90% dizem que não receberam... 85% nunca tiraram um período sabático. 44% não têm folga semanal. 80% não estarão mais no ministério em 10 anos. 250 pastores deixam o ministério todos os meses. Isso são dados dos Estados Unidos. 250 pastores deixam o ministério todos os meses. 4.000 igrejas fecham as suas portas todos os anos nos Estados Unidos. 4.000 igrejas, todos os anos. Não é um trabalho nada fácil, pelas responsabilidades do mesmo, pelas características do mesmo, pela oposição recorrente ao mesmo. Que logicamente nós sabemos, como cristãos, que tudo é uma oposição e opressão espiritual. Mas eles devem ser tidos em conta, aqueles que trabalham. Devem ser respeitados pelo seu trabalho. Não devemos desprezar o seu trabalho. Segundo, que vos presidem no Senhor. Identifiquem aquele que vos presidem, lideram, mas atenção, no Senhor. Olhem o detalhe do texto. Toda a igreja necessita de liderança, mas não de qualquer liderança. A liderança fiel de um pastor é se ela é no Senhor. O pastor não tem autoridade em si mesmo. Pastor não é um título. Pastor é apenas para descrever um serviço que ele presta, um ministério que ele presta. O título não confere autoridade. A autoridade do pastor está se ele está a liderar, a guiar no Senhor, de acordo à vontade do Senhor, se ele foi chamado pelo Senhor e se ele recebeu os dons do Senhor para o mesmo. Esses devem ser reconhecidos, respeitados e admirados. Eu volto a dizer que aqui não está a falar de diáconos. A liderança da igreja, o governo da igreja foi dado ao presbitério, aos anciãos, aos presbíteros, aos pastores. Diáconos não foram chamados para governar a igreja. Diáconos não é uma qualificação serem aptos para ensinar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que os diáconos não ensinem a palavra de Deus.
Não quer dizer que o seu ministério não é sumamente importante. É sumamente importante o ministério dos diáconos. Aliás, é sumamente importante para preservar a unidade de uma igreja. A Bíblia dá destaque especial aos diáconos, que são aqueles que vigiam e preservam a unidade de uma igreja. Mas essa responsabilidade de governo, ela foi dada aos pastores. Os pastores não devem liderar do seu jeito, não devem fazer o que querem, não devem ensinar o que desejam. É por isso que eu e nós todos, presbíteros que subimos aqui para pregar a palavra de Deus, nós não pregamos aquilo que nós queremos. Nós pregamos aquilo que Deus quer. Por isso é que fazemos pregação expositiva sequencial. Não dá para fugir. Não andamos à procura e escolha de textos. Pregamos todo o conselho de Deus. Não somos nós que definimos aquilo que queremos ensinar à igreja. É a própria palavra de Deus. A autoridade não vem dos pastores, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, aqueles que vos presidem no Senhor. É uma liderança espiritual. A liderança do ministério pastoral, a liderança da igreja, não é para ser exercida como o presidente Marcelo Rebelo Sousa. Não é a mesma liderança. A liderança de uma igreja não é para ser exercida como, por exemplo, um CEO de uma empresa. Não é. É uma liderança no Senhor. É uma liderança espiritual através de meios espirituais com propósitos e fins espirituais para a glória de Deus. Ela não é uma liderança pela força, a ditadura, a manipulação. É uma liderança que conduz no temor do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e o povo de Deus a obedecer ao Senhor, à palavra do Senhor. Esta é que é a verdadeira liderança pastoral. Estes é que devem ser reconhecidos, admirados pela igreja. Aqueles que também diz, vos aconselham. Esta palavra é a mesma palavra que nós usamos para admoestar, instruir, alertar. A palavra é muito interessante. Noteteus. Noteteus no grego é colocar na mente, literalmente colocar na mente. Tem a ver com a admoestação, tem a ver com a exortação, tem a ver com corrigir, tem a ver com repreender, tem a ver com alertar. Vos aconselham no Senhor. É tudo no Senhor, então é de acordo à sã doutrina, à palavra de Deus. O ministério pastoral, como nós vemos, por essas três características, pelo trabalho diligente, por ser uma liderança espiritual no Senhor, por produzir, por dar à igreja conselho, instrução, repreensão, alerta, conforme a vontade do Senhor, pelas suas responsabilidades e características, como nós acabamos de ver, é um trabalho fundamental na igreja. O mesmo deve ser, por isso, considerado, valorizado, mesmo que seja ridicularizado pelo mundo e desprezado por muitos, inclusive dentro da igreja. Isso não deve de acontecer. Isso não honra o Senhor. Foi o Senhor que deu pastores à igreja. É o Senhor que concede dons, é o Senhor que separa, é o Senhor que conduz a igreja a reconhecer. Paulo acabou-nos então de apresentar qual a função de um pastor fiel. Ele tem que trabalhar arduamente, ele tem que liderar no Senhor, ele tem que aconselhar, instruir, repreender, exortar. Mas Paulo também agora foca-se como é que nós devemos tratar os pastores, a liderança da igreja. A igreja, como é que deve tratar? Reparem, e os tenhais em grande estima e amor. Versículo 13. Que os tenhais com amor, em máxima consideração, numa outra tradução. Em máxima quer dizer de sobremaneira, além da medida, que os tenhais em amor. Reparem, no mundo que eles estavam a enfrentar e a sofrer, os pastores e toda a igreja era hostilidade, ódio. Paulo diz, na igreja não é assim. Na igreja a característica nos relacionamentos é amor. E vocês devem ter um grande amor como fonte para essa estima, consideração, admiração e honra para com os pastores. Uma igreja para ser considerada fiel
e irrepreensível até à volta de Jesus Cristo. Ela será avaliada e dependerá e muito de como tratará os seus pastores. Esta é a exortação do apóstolo Paulo. De muito, como fala dos pastores, como cuida dos pastores ou não cuida, como trata os pastores, como considera o ministério pastoral, o ministério da palavra. É isso que o Senhor irá julgar como uma igreja fiel, saudável, irrepreensível até à volta de Jesus Cristo. Como trata os seus pastores. O amor bíblico, nós sabemos que ele é sacrificial, ele é mais do que um sentimento, uma emoção, ele implica uma ação. Então, pensemos em maneiras práticas de amarem sobremaneira os nossos pastores. Ora por eles. Oração. Ora por eles. Dá-lhes a honra que é devida. Reparem, a Bíblia nos manda a amar a todos. Até Deus mostrou o seu amor ágape, sacrificial, por todos. Esta é a mesma palavra para amor, ágape, sacrificial. Mas diz aqui até as maneiras diferentes de expressões de amar. Nós devemos amar até os pecadores. Mas ao amar os pastores pelo seu trabalho, especificamente pelo seu trabalho, Paulo diz, eles devem ser valorizados, admirados, honrados, mais do que. O amor é igual para todos. Mas a maneira de nós considerarmos, a maneira de nós honrarmos. Pensemos também em coisas práticas como submeter-se à sua autoridade. Lógico, se for de acordo à palavra de Deus. Ao cuidar também da sua família, ao sustento para que possa viver com dignidade e não se tenha que preocupar-se com o seu próprio sustento e dos seus. Estas são expressões práticas de amor, consideração, honra, admiração da parte da igreja para com o ministério pastoral, para com os seus pastores. Qual a razão? Eu já me adiantei um pouco, mas Paulo dá-nos simplesmente qual a razão aqui no versículo 13. Por causa do trabalho que realizam. Versículo 13. Somente por causa do trabalho que realizam. A razão é clara e simples. O devemos fazer porque o trabalho, o ministério da palavra, é um trabalho de dignidade. Porque é um trabalho também que tem grande benefício para as almas de todos aqueles que compõem a igreja. Porque o trabalho principal de um pastor é orar pela igreja e é ensinar a igreja através da palavra de Deus. Publicamente, privadamente. Então, o pastor, devemos considerar ele como um trabalho, o seu ministério, fundamental à luz das Escrituras. Porque, pensem comigo, resulta em grande benefício das nossas almas. Salvação vem através da pregação, do ensino da palavra de Deus. A santificação de uma igreja vem através da palavra de Deus. A edificação e fortalecimento de uma igreja vem através da palavra de Deus. O progresso do reino de Deus na terra vem através do poder do Evangelho pregado fielmente, ensinado fielmente, publicamente e particularmente. Por todos esses benefícios, por causa desse trabalho, tenham em honra e admiração aqueles que o executam, que Deus separou para o mesmo. Hebreus 13, 17, não têm que abrir. A exortação do autor aos Hebreus é a seguinte: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas pelas vossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Exortações claras de como a igreja deve expressar o seu amor para com os pastores e de como os pastores devem expressar o seu amor para com a igreja, trabalhando arduamente, admoestando, exortando, aconselhando, instruindo e liderando biblicamente no Senhor. E isto vai resultar em quê? O apóstolo Paulo diz ao final do versículo 13, o que é que isto resulta na igreja? No mundo onde há tanta falta de paz, a inimizade, onde há grupinhos ali, onde cada vez mais estamos em extremos,
polarizados a nossa sociedade. Mas olhem, se isto acontecer na igreja, aos pastores com a igreja servindo desta maneira, a igreja servindo os pastores desta maneira, o que é que vai acontecer? Versículo 13, vivei em paz uns com os outros. Paz. No mundo de guerra, a verdadeira paz é achada na igreja. Nos relacionamentos da igreja. A submissão à liderança irá resultar em paz na igreja. A fidelidade do trabalho dos pastores para com a igreja irá resultar em paz para a igreja. E nós sabemos que paz não é algo que devemos dar por garantido, nos devemos esforçar muito. Na minha experiência pessoal, daquilo que eu tenho testemunhado dentro e naquilo que eu tenho testemunhado também fora da nossa igreja local, eu posso afirmar com segurança que Satanás vai usar todos os seus esforços para incitar as divisões, as disputas, as inimizades dentro de nós, entre o povo e o pastor e o pastor e o povo. Nós não devemos permitir tal coisa. Vivei em paz uns com os outros. Versículo 14 a 15, ele agora transfere para uma aplicação mais geral para toda a igreja e fala de como devemos ser o viver cristão irrepreensível, santo, que honra ao Senhor até à sua chegada, de acordo à prática da mutualidade, os uns aos outros, entre nós. E ele vai falar de várias coisas. Versículo 14 diz, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, a consolar os desanimados, a amparar os fracos e ter paciência para com todos. Eu estava ali nos fundamentos da fé e eu não resisto e eu tive a explicar as minhas dificuldades com este versículo 14, quando estava a fazer a estrutura do texto, a organizar os pensamentos e padrões daquilo que o apóstolo Paulo está a expor. Quem são estes irmãos a quem é que ele se está a referir? São os irmãos os pastores? São os irmãos a igreja? A quem é que ele se está a referir? Vocês não têm que seguir aquilo que eu vou dizer, podem ficar com as vossas convicções pessoais, mas numa epístola nós temos que prestar atenção ao argumento. É o argumento que vai decidir a estrutura do pensamento. E reparem que o versículo 14 diz que vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Noutra tradução, aconselhar é demoestação. Bem, esta é a mesma palavra que nós temos no versículo 12. Vos aconselham, vos admoestam. Eu creio que o apóstolo Paulo, no versículo 14, está a falar para os pastores. São estes que Paulo tinha dito que admoestavam, vos admoestam. E agora ele volta a eles. Irmãos, nós também vos exortamos a admoestar os indisciplinados. Agora, nós vamos aplicar da seguinte maneira porque temos dúvidas aqui. Está a falar só para pastores ou só para toda a igreja? Eu não tenho 100% a certeza para respeitar o texto. Mas o que podemos ter 100% a certeza é que admoestar, aconselhar, instruir, é tudo uma prática de mutualidade no Novo Testamento de toda a igreja. De toda a igreja. Então vamos aplicar para todos nós, para os pastores e para toda a igreja. Ok? Eu espero que vocês tenham ficado convencidos com o meu argumento. Diz assim, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Esta palavra aconselhar, então já vimos, admoestar. Indisciplinados são os insubmissos, os desocupados, os irresponsáveis. Bem, quem são estes que Paulo trata desta maneira, que devem ser admoestados, repreendidos, exortados, corrigidos? Bem, nós temos a segunda carta e eu creio que está a falar àqueles que não queriam trabalhar. Reparem, 2 Tessalonicenses, só virando a página, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos saber mais quem eram estes indisciplinados, insumissos. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis todo o irmão que vive de forma indisciplinada. Ou uma tradução também pode ser desocupada, sem trabalhar. E em desacordo com a tradição que recebestes de nós.
Versículo 11, reparem qual é a sua forma indisciplinada. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Então Paulo está aqui a dizer que estes devem ser aconselhados, admoestados, repreendidos, corrigidos. E isto é uma função não apenas dos pastores, mas de toda a igreja. De toda a igreja. A igreja é chamada a admoestarmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros, a estimularmos uns aos outros. Também a consolar os desanimados. Consolar aqui tem o sentido de encorajar. Os desanimados é interessante a palavra. Significa, se a dividimos em dois a palavra, tem a palavra oligo e psikos. Psikos, nós sabemos que vem de psicologia, uma referência à alma, e oligo é alma pequena. Os de alma pequena. Encorajar os de alma pequena, os que estão desencorajados. Na minha experiência pastoral, isso tem que ser algo... Há pessoas que necessitam de encorajamento em determinadas situações, momentos da vida. Há outras que vão precisar, pelas características da sua personalidade, pelas características da sua experiência de vida, que é diferente, todos nós vamos precisar durante toda a vida. Toda a vida deste encorajamento. Toda a vida. Vão sempre voltar ao vale do desânimo, do desencorajamento, e nós necessitamos de encorajá-los. A maior necessidade para este grupo de alma pequena que está desencorajado é que eles precisam ser encorajados, e só há uma coisa verdadeiramente que encoraja. Não são aqueles clichês vazios, vai ficar tudo bem. Nós sabemos, é certo, que quando morrermos e partirmos para a glória vai ficar tudo bem. Mas como é que podemos fortalecer a alma de alguém, o coração de alguém? Sabem como é que nós podemos fazer? A única maneira é relembrar-lhes da grandeza do seu Deus. É isso que dará força ao povo de Deus. É quando é relembrar de quem é o seu Deus, das suas obras, das suas promessas. Paulo já o tinha feito aqui, ao longo desta carta. Havia irmãos desanimados, desencorajados, e Paulo lhes deu a confiança que eles estariam sempre com o Senhor. Quer vivos ou mortos. A certeza também que não foram destinados para a ira. A esperança da vida eterna. Que Deus é um Deus bom, Pai, Senhor, soberano. Paulo lhes apresentou a grandeza de Deus. É a única coisa que nos pode fortalecer a alma nos momentos de desencorajamento, de ansiedade, de perturbação. Amparar os fracos. Aqui, fracos pode também ser traduzido por doentes. Mas não está apenas a referir-se a esta fraqueza, e ao longo das Escrituras vemos, não é apenas fisicamente, uma doença física. Mas fracos está a falar de todos aqueles que necessitam de uma especial atenção por causa da sua fragilidade física, económica, intelectual, emocional, espiritual. Todos aqueles que estão em necessidade na igreja devem ser alvo da nossa especial atenção e apego. Esta é a mesma palavra, amparar, é a mesma palavra que Paulo usa para Tito, no capítulo 1, versículo 9, para apegar-se à palavra fiel. Amparar, apegar-se a estes irmãos, juntar-se, colocar-se ao lado. Isto é esperado dos pastores e é esperado de toda a igreja. Nós somos uma nova humanidade. No mundo greco-romano, onde a violência fazia parte da cultura, no mundo greco-romano, onde os cristãos estavam a ser perseguidos, espancados, presos e mortos, os cristãos em Tessalónica, Paulo está a dizer: vocês são os eleitos de Deus, o povo de Deus, são cristãos, andam na luz, são filhos da luz. No vosso meio, em vez de hostilidade, há verdadeiro amor em ação. Amparar os fracos. A igreja deve ser um hospital para as almas, onde as mesmas encontram uma recepção acolhedora, uma triagem intencional e enfermeiros e médicos preparados para cuidar das almas. Versículo 14. Ter paciência para com todos. Que difícil é ter paciência, pelo menos para comigo. Eu tenho dificuldades em ter paciência. Eu pensava que era muito paciente até ter filhos. Eu dei-me conta que tenho um problema sério com a paciência e sou muito impaciente.
A mesma coisa na igreja, como nós temos de ter paciência uns com os outros. Nós falhamos uns para com os outros, continuamente, constantemente. Quantas vezes nós temos que relembrar aos mesmos, continuamente, não é? Quantas vezes é que... Atenção, eu estou agora a dar esses exemplos, não corresponde à realidade, não é? Só estou a dar exemplos da igreja que está-me a surgir. Talvez relembrares olha, podes responder à mensagem sobre o ensaio do grupo de louvor e tens que repetir todas as semanas o mesmo, porque não responde à mensagem se vai ou não estar no ensaio do grupo de louvor. Quantas vezes nós temos que repetir as coisas? Ser paciente para com todos. Paulo ensina-nos que este é o caminho para sermos irrepreensíveis nos nossos relacionamentos, na nossa mutualidade. E esta deve ser uma característica na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. A característica uns para com os outros, enquanto aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, cuidai que alguém retribua a outrem mal por mal. Cuidem. Noutras traduções está evitem. Evitai para que ninguém retribua o mal com o mal. Nós temos repetidas vezes nas Escrituras esta mesma ordem. Não paguem o mal com o mal. O primeiro passo que nós devemos ser relembrados é não nos vingarmos quando alguém nos faz algo de mal. Não me convidou para o seu aniversário, eu também não vou convidar para o seu aniversário. Na igreja isso não deve existir. Sabem porquê? Porque espírito de vingança não deve existir no nosso meio, nos nossos relacionamentos. Porque nós já estamos completamente satisfeitos com aquilo que nos dá Jesus Cristo. Não é um convite para o aniversário que nos vai satisfazer. Ou deixar de satisfazer. Não paguem o mal com o mal. Não paguem o mal com o mal. O segundo passo é conceder o favor, o bem aos outros que nos fazem o mal. Primeiro é não vingar-nos. Segundo, acrescenta aqui uma coisa, é fazer o bem intencionalmente a eles, àqueles que nos fazem mal. Isto é todo o contexto dentro da igreja. E também para com os de fora. Reparem o versículo 15. Mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Quem são esses todos? Todos aqueles que foram mencionados anteriormente. Todos aqueles insubmissos. Todos aqueles fracos. Todos aqueles que é necessário ter paciência para com eles. Todos aqueles que estão desencorajados. Todos os indisciplinados. Paulo está a dizer aqui então que devemos sempre escolher fazer o bem uns para com os outros e para com todos. Esta foi a nova lei de Jesus dada no Sermão do Monte como novo mediador de uma nova aliança. Já não mais Moisés no monte, agora é Jesus Cristo no monte, afirmando estas coisas, que nós devemos fazer o bem para com todos. Para com todos. E agora reparem, saindo da prática de mutualidade para a prática individual agora. E vamos ser mais rápidos agora. Reparem, versículo 16. Alegrai-vos sempre. Um viver santo, de acordo à vontade de Deus, irrepreensível até à vinda de Jesus Cristo, deve ser marcado por uma alegria. Alegria. Em todo o tempo e em toda a ocasião. Porquê? Alegria pelas circunstâncias? Não. Não é isso. O cristianismo não é sadomasoquista. É uma alegria pela esperança que nós temos em todas as coisas, que o nosso bom Deus e Pai governa todas as coisas e está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Deus age na sua providência em tudo para o bem dos seus filhos e jamais abandona os seus filhos. Jamais. Vocês já pensaram José, quando foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ia naquela caravana para o Egito, ele pensar, e Deus, onde é que está Deus? Deus se esqueceu de mim. E chegar também depois à casa de Potifar, servir fielmente e ser acusado injustamente de tentar abusar sexualmente da esposa de Potifar. Ele não foi tentado, Deus se esqueceu de mim. E foi para a prisão
E depois da prisão, nós sabemos ainda a história, resumindo pelo tempo, que ele foi esquecido pelo o copeiro do rei. Foi esquecido. O copeiro não falou ao faraó dele e daquilo que José tinha feito por ele ao poder decifrar o seu sonho e tudo aquilo que ele teve a oportunidade de predizir aconteceu na vida do copeiro. Esqueceu-se. Vocês pensaram, e é verdade, que José foi tentado a pensar que Deus tinha esquecido dele? Mas depois nós sabemos como termina essa história, porque nós já conhecemos essa história. E José reconhece ao final que tudo fez parte da providência de Deus. Vocês agiram mal contra mim, falou para os irmãos, mas Deus conduziu todas as coisas para o bem. Esta deve ser a nossa confiança em toda a circunstância. Que Deus está conduzindo todas as coisas ao final para o nosso bem. Por isso podemos nos alegrar. E reparem como está conectada aqui a alegria com orai sem cessar. Esta palavra sem cessar é incessantemente, continuamente. As nossas orações, elas devem ser contínuas. E porque há muitas coisas que podem frustrar e prejudicar a nossa alegria. Por esta causa é que somos relembrados que devemos de orar. É impossível estarmos alegres em todo o tempo se não levarmos todas as nossas frustrações, preocupações em oração ao Senhor. É a oração que nos mantém a alegria. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E estas coisas vão juntas. Ele depois, no versículo 18, diz, sede gratos por todas as coisas. Está junto. Na oração, gratidão por todas as coisas. Por causa daquilo que nós já falámos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, ele vai falar com respeito às últimas exortações finais à igreja em Tessalónica, com respeito a como devem de lidar com a palavra de Deus. Do versículo 19 até ao versículo 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mau. Aqui é todo o pacote. Apagar o espírito é não permanecer na palavra, não sujeitar-se à palavra, é desprezar as profecias. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não desperdiceis as profecias, não desprezeis as profecias. Está a conectar do apagar o espírito a desprezar as profecias, pois aqueles que não se dão, não têm uma inclinação, um desejo pelo ensino da palavra de Deus, apagam o Espírito Santo. Se tornam fracos espiritualmente. Pois somente a palavra de Deus é que pode produzir vida, fruto na alma de alguém, renovação. O estar cheios do Espírito Santo, ou não estarmos cheios do Espírito Santo, está associado com estar ou não estar cheios do conhecimento da palavra de Deus e também das suas implicações em nós, se nos submetermos à palavra de Deus. O termo profecia aqui, nós não devemos entender como predizir o futuro, mas sim como o ministério da palavra. Paulo traz esse foco. Hoje em dia, não é? Tu vais a igrejas do contexto pentecostal, carismático, e têm profecia para ti, revelação. O ministério profético é o seguinte, de acordo ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação através da transmissão da palavra de Deus. É o ministério da pregação da palavra, do ensino da palavra. E esta é um grande alerta, advertência para todos nós. A palavra de Deus não deve ser desprezada por uma igreja fiel. Aliás, se despreza a palavra é porque não é fiel, não é saudável. Nós não devemos receber a palavra de Deus com leviandade. Não devemos colocar a palavra de Deus para segundo plano nas nossas vidas ao longo da semana.
Nem no culto ela deve ter o momento central do culto, a exaltação da palavra de Cristo. Pois é a palavra de Deus unicamente que vai transmitir vida. Vida eterna, vida abundante, edificação, consolação. É aquilo que nós mais necessitamos. Versículo 21. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, qual deve ser a nossa postura até à vinda de Jesus Cristo? Examinando tudo, conservai, retém o que é bom. Nós devemos ter sempre a atitude dos bereanos, que quando o apóstolo Paulo estava a pregar, examinavam se a pregação do super apóstolo Paulo estava de acordo à palavra de Deus. Vocês devem fazer isso domingo após domingo. Nunca devemos abraçar sem critério nenhum ensino, sem cuidado o que é ensinado desde o púlpito. E por favor, tenham muito cuidado com aquilo que é ensinado através do YouTube. Muito cuidado. Por muito mais famoso que seja o pregador, até o superapóstolo Paulo, os bereanos confirmavam se aquilo que ele ensinava estava de acordo às Escrituras. Por favor, se tu vais ouvir algum pregador na internet, examina se aquilo que ele está a ensinar está de acordo à palavra de Deus. Também nunca devemos rejeitar algo que nos é ensinado simplesmente porque temos pressupostos, não é? De acordo à denominação que nós viemos, no nosso passado, que nós crescemos, coisas que nós aprendemos desde pequeno. Então, se ouvimos o ensino da palavra, o rejeitamos. Isto não é de acordo àquilo que eu aprendi. Não. Aquilo que te deve fazer rejeitar qualquer ensino é se ele não está conforme à palavra de Deus. Não é? Tu não deves, por exemplo, rejeitar as doutrinas da graça que Deus nos escolheu desde a eternidade, simplesmente porque ouviste de alguém, de algum pregador ou professor, que os calvinistas são maus. Não. Confirma através das Escrituras se aquilo que está a ser ensinado na palavra de Deus está conforme àquilo que tu estás a ouvir desde o púlpito, ou de algum professor, de algum mestre. Há que examinar, testar, provar tudo. Até porque há mestres que não são tão bem instruídos como deveriam ser. E nós devemos ter esse cuidado. E também ocorre, às vezes, que mestres fiéis e bons, temerosos de Deus, eles também falham na interpretação. Por isso é que vocês devem examinar uma igreja fiel até à vinda do Senhor Jesus Cristo. Não se confiem. Examinem todos os sermões, tudo aquilo que ouvem, à luz da palavra de Deus. Evitai tudo o que é mau. Até tudo aquilo que tem aparência de mal. Eu, na sexta-feira, tive uma reunião com dois pastores lá do Brasil, o pastor Jair Cáceres e o pastor Davi Cáceres. Estávamos apenas organizando o próximo ano, com a parceria APCB, Ministério Nutra, e eu ouvi uma frase que me fez lembrar quando estava a estudar esse texto. A dúvida é uma certeza. Agora vou ter esta frase para o resto. Agora vou usar. A dúvida é uma certeza. Se tens dúvida, aparência, dúvida, é uma certeza que tu não deves abraçar isso. Tu não deves seguir isso, tomar essa decisão. A dúvida é uma certeza. Até tu não estares absolutamente convencido pela palavra de Deus. E terminamos com a oração final. Já disse quantas vezes que terminamos? Não sei. Ainda bem. Vamos lá. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e Ele também o fará. Incrível, Paulo começou esta carta com uma oração. No meio desta carta ele ora e termina esta carta com uma oração. E ele ora por tudo aquilo que ele tentou ensinar ao longo de toda a carta seja aplicado. Queres um resumo da carta? Tens aqui esta oração do apóstolo Paulo. Se tu estás aqui agora e só chegaste para o último estudo na carta de 1 de São Vicentes. Reparem, ele diz, o Deus de paz. Lembram-se de paz? Vivei em paz com todos. Ele é o Deus de paz. Se estamos em Deus, fazemos a sua vontade. A paz é um fruto do Espírito em nós, nos nossos relacionamentos. E diz, vos santifique completamente. Nos 3 primeiros capítulos de Tessalonicenses, vocês sabem quantos imperativos há nesta carta? 0. Sabem quantos imperativos há do capítulo 4 ao capítulo 5? 14 imperativos. O apóstolo Paulo já deu o fundamento de quem nós somos. Agora ele vai dizer aquilo que nós devemos ser, santos, santificação, crescer em santidade.
e sejamos mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que nos mantém. É o Senhor que nos mantém. No final das contas, o Senhor está a fazer esta obra em nós. Ele vai fazer com que nos santifiquemos, que sejamos irrepreensíveis até à vinda de Jesus Cristo. Pois diz o texto, quem vos chamou é fiel e Ele também o fará. Bem, este texto muitas vezes é usado para a chamada ao ministério pastoral, ou uma chamada às missões, aos missionários. Fiel o que chama, o qual também fará. Ou então os solteiros, não é? Eu não tenho a chamada para o celibato, então Deus me vai dar. Fiel é o que chama, não me chamou para ser solteiro. Então Ele vai me dar. Esse texto não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a chamada ao ministério pastoral, não tem a ver com a chamada a missionário, não tem a ver com uma promessa para ter uma esposa para os solteiros. Fiel é o que o chama ao quê? A tudo aquilo que está conectado com o versículo 23. Deus é fiel para nos santificar. Ele pediu isso. Completamente. E Ele é fiel para nos manter plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir estas coisas em nós. Que grande esperança que nós temos. Em tão grande salvação que nós temos. Ele termina esta carta com apenas instruções e saudações finais. Paulo pede oração por eles. Irmãos, orai por nós. Paulo era um homem de oração, que sabia da importância da oração e que carecia também ele de orações. Cumprimenta todos os irmãos com um beijo santo. Que lição é que podemos tirar aqui? Naquela prática cultural do primeiro século, havia uma saudação com um abraço e um beijo para mostrar todo o afeto. Bem, como nós aplicar à nossa cultura, que é diferente. Até nesta igreja temos diferentes nações, diferentes culturas, e há diferentes formas de cumprimentar. Aos argentinos, a Horácio, eu sei como cumprimentar, é com um beijo na face, com o ósculo santo, com um beijo. Mas como aplicar isso de uma maneira geral para todos nós que somos diferentes culturas, e às vezes há culturas que o cumprimento é só com uma mão, estender a mão. Uma aplicação do apóstolo Paulo é que não há lugar para a frieza nos nossos relacionamentos. Nós devemos cultivar o amor fraternal entre nós. E nós devemos ter em conta que a frieza numa igreja mata a igreja. A frieza numa igreja mata essa igreja. Sejamos calorosos nos nossos relacionamentos. Há aqueles que não se importam de levar beijinho, dê beijinho. Abraço, tudo, atenção, santo, maneira santa. Não com outras intenções, de maneira santa. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Olha a importância da pregação expositiva. Paulo não diz, façam aí, está a falar para os pastores. Eu vos suplico, quem? Àqueles que estão a receber a carta, aos pastores da igreja. Que vocês leem esta carta a todos os irmãos. Toda a carta. Não façam uma paráfrase. Não façam um resumo da carta. Leiam toda a carta. A importância de ensinar todo o conselho de Deus. Também fica aqui uma lição para nós. Por último, Paulo dá uma final bênção, tal como tinha começado esta carta, que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Paulo termina, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Esta bênção final. Amada igreja, terminamos o estudo da carta de 1 Tessalonicenses. De uma maneira resumida, o ensino principal de toda a carta. Se vocês não se lembram de todos os sermões, e eu não tenho essa esperança que se possam relembrar de todos os sermões da carta de 1 Tessalonicenses, mas fiquem com o ensino principal de toda esta carta. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos cristãos e por isso devemos viver de maneira radicalmente diferente aos demais. E numa sociedade hostil a nós, nós devemos responder e demonstrar entre nós amor, bondade, cuidado mútuo. E isto tudo enquanto aguardamos fielmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos achados santos e irrepreensíveis. E sabem algo? Nós iremos triunfar. Nós seremos achados no final santos e irrepreensíveis, porque o Senhor fará que nós possamos perseverar até ao fim. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra e a esperança que nós temos
nas gloriosas verdades que temos nelas, nas exortações, nos exemplos, Pai, na esperança maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as suas promessas, Pai. Ajuda-nos a ser estes cristãos, Pai, estes eleitos, este teu povo, esta igreja, Pai. Ajuda-nos a viver estas verdades nos nossos relacionamentos, pastores e igreja e pastores, uns para com os outros, Senhor, para com os de fora, Senhor, e que tenhamos a confiança e a certeza que Tu és fiel, Pai. O Teu amor fiel sempre nos irá acompanhar, Senhor. Quer vivamos ou morramos, nós sabemos, Pai, que estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos esse dia glorioso, no nome de Jesus. Amém.